Olá, pessoal! Hoje iniciamos mais uma semana de estudos e hoje vamos estrear o nosso livro de língua portuguesa, certo? Então, nesse livro de língua portuguesa, antes da unidade 1, né, que nós temos como atividade de hoje, vocês irão encontrar textos introdutórios, tá? E seria muito interessante que vocês lessem, tá? Então, num tempinho que vocês tiverem no decorrer da semana, peguem o livro de língua portuguesa de vocês e façam a leitura dessas primeiras páginas que estão intituladas como introdução. Lá vocês vão ver vários textos, né? Inclusive poemas, falando, né, sobre a importância da leitura, motivando quanto à leitura, né, dizendo quão significativo é ler, né, com a leitura a gente conhece o mundo, né, a gente consegue conhecer o mundo, nós ficamos mais informados, nós conseguimos compreender melhor as situações, tá? Então, gente, língua portuguesa, ela vai ajudar você a interpretar todas as outras disciplinas. Por isso, tão importante é essa matéria, tá? Então, após essa orientação, nós vamos iniciar aqui a unidade 1, que traz como tema poema. Poema, gente, nós começamos a trabalhar ainda naquelas atividades, né, das 2 primeiras semanas, em formato de canção, tá certo? Mas letras de música, canções, elas também são poemas, tá? Então, observem que nas letras das músicas, nós pedimos que vocês identificassem, né, quantos versos, quantas estrofes, porque os poemas, eles são organizados dessa forma, em versos, que são as linhas, né, cada linha escrita, e estrofes, cada conjunto de linhas que é separado, tá certo? O poema. Nesta unidade, nós vamos então ler e interpretar poemas em linguagem verbal e não verbal, ou seja, vão ter textos escritos, né, com palavras, mas também vão ter poemas que não vamos utilizar palavras ou vamos utilizar palavras e símbolos, como é nesse poema que nós vamos ler agora já, né? Símbolos, imagens, desenhos, gravuras, tá certo? Além disso, produzir um poema, declamar poemas com expressividade, estudar os sentidos das palavras. Nós vamos fazer um estudo a respeito do significado que as palavras elas podem ter. Elas podem ter um significado real e podem ter significado figurado. Estudar a pontuação, a entonação e a expressividade de um texto. Participar de atividades orais. Então, gente, nós começamos a unidade com essa imagem, né, dessas crianças, e vocês não precisa necessariamente escrever, tá certo? Mas essas perguntas que vocês encontram no decorrer dos livros, que não estão nas páginas que são para escrever, né, que tem o espaço para escrever, são perguntas para vocês refletirem, tá? Para vocês interpretarem as imagens. Então, vocês param e analisam direitinho as imagens. E diz assim: observe a cena e responda o que você acha que as crianças estão fazendo, né? Diante dessa imagem que vocês estão vendo, pensem o que elas estão fazendo. Você já tentou brincar com palavras? Como foi? Você já leu algum texto que brinca com palavras? Qual?
após refletir, tá certo, sobre isso, nós vamos iniciar. Dá para imaginar tudo o que se pode criar com palavras? É possível até desenhar com palavras. Vamos ver como isso pode acontecer. Observe os versos. Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema Voo. Então, nós temos aqui o poema Voo. Voa, voa, passarinho. Voa, voa pro seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal, antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, lugares encantados, sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Esse poema é de Nir Ribeiro, foi retirado do livro Roda de Letrinhas, ilustrações de Elma, foi publicado em Campinas pela editora Roda e Companhia em 2004 e no livro se encontra nas páginas 28 e 29. Nós temos aqui informações sobre a autora desse poema, tá? E é importante saber, né, que a inspiração dela, ela vem das experiências que ela teve, né, com a natureza, tá? Mas isso não quer dizer que os poemas, eles são criados a partir de experiências que as pessoas vivenciaram. Os poemas, eles podem ser criados a partir de pensamentos, de imaginações, de sentimentos, tá bem? E chegamos na nossa interpretação de texto. Então, gente, para iniciarmos essa atividade, tá? Nós temos uma atividade oral e escrita, que é a formação de um jogral para nós declamarmos o poema Voo, tá? Então, gente, declamar significa recitar um poema em voz alta, como eu fiz agora há pouco. Um jogral é a declamação de um poema em coro, alternando partes individuais e partes coletivas em que se combinam várias vozes. Você e os seus colegas gostaram de ler o poema dessa forma? Então, como nós estamos nesse período de distanciamento social, uma forma que eu estou propondo para que nós possamos fazer essa leitura oral, essa declamação do poema, é que vocês gravem um videozinho recitando uma parte do poema. E aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, como é que eu vou saber que parte do poema, que verso eu devo escolher, se não vai coincidir com os meus colegas? É por isso que a proposta é a seguinte. Eu quero que após essa videoaula, vocês vão lá no meu WhatsApp privado e me digam, professora, eu quero participar da declamação do poema. Então, após esse período, tá certo? Dessa semana, dessa uma semana que eu destino para as atividades, né? A realização e o envio das atividades, eu vou ter a quantidade de pessoas que desejam participar dessa declamação e com base nesse número de alunos, eu vou fazer a distribuição dos versos e vou enviar para vocês. Após esse processo de envio, vocês vão gravar um vídeo e enviar para mim. Eu editarei esse vídeo e ele vai
compor, né, a nossa declamação coletiva e o vídeo será postado no Instagram da escola. Combinado assim? Eu espero a participação de todos. Eu quero que vocês vão lá no meu WhatsApp assim que terminar de assistir essa videoaula. Vocês vão me dizer, professora, eu quero, né, no caso daqueles que se sentirem à vontade, eu quero participar da declamação coletiva. E eu vou colocar o nome na lista. Explicada essa parte oral, nós vamos agora para a questão 1. Agora que você já leu o poema, responda quantas estrofes ele tem. Então, gente, como eu falei agora há pouco, né? Estrofe é cada pedacinho, né? Um conjunto de versos. Então, quando eu digo assim, voa, voa, passarinho, e dou um espaço, esse voa, voa, passarinho é uma estrofe. Voa, voa para o seu ninho, outra estrofe. Essa parte aqui, esse conjunto de versos, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda, já é uma outra estrofe e assim por diante, tá? Esclarecido isso, vocês vão fazer a contagem e vão colocar aqui a quantidade. Questão 2, olha eu aqui no meio dos passarinhos. Questão 2, releia as duas primeiras estrofes. Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Podemos dizer que essas estrofes contam o que o passarinho está fazendo, fazem um pedido ao passarinho ou dão uma ordem firme ao passarinho, tá? É importante destacar, né, que a pessoa que está dizendo, ó, voa, voa, passarinho, tá? Ela não está se utilizando de uma rigidez na voz, né? Esse poema por si só, ele tem uma suavidade, tá? Então, diante disso, essa parte se configura como que? Como algo que o passarinho já está fazendo, com um pedido que uma pessoa está fazendo a ele, ou com uma ordem firme que a pessoa está dando. Vocês marcam com um X dentro do quadrinho correspondente à frase que vocês confirmam, tá? Para completar essa informação. 3. A repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa ser muito rápido para escapar dos perigos da noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa, ou chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar. Então, vamos primeiro localizar aqui no poema. Estão vendo aqui, ó, nós temos 4 estrofes que tem esse antes que, por exemplo, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda e por aí vai. Então, esse antes que, tá? Ele pede que o passarinho seja rápido para escapar dos perigos da noite. Ele pede para o passarinho se apressar porque o tempo passa muito depressa. Ou ele diz que o passarinho precisa chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar. Copie um verso do poema que explique a escolha que você fez. Então, após marcar a alternativa, vocês voltam no poema e escolhe, né, um verso daqueles, né, que iniciam com antes que, para justificar a sua resposta, a sua escolha. Linguagem, construção do texto, atividade oral e escrita. 1. Observe os sinais após a última linha da estrofe. Então, aqui ó, nós temos até uma setinha apontando para os sinais, que é um tio, né, na verdade. Mas esses sinais, né, vêm após o verso, antes que vire onda, tá? Então, gente, esses símbolos estão representando o quê? Eles lembram o quê? Que palavra que está aí nesse verso, tá bom?
Então, que ideia isso expressa, tá? Letra B, nós temos mais recursos utilizados, tá? Aqui na estrofe A nós temos asteriscos e eles vêm justamente após os versos antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Então, essa estrofe A, né? Esse sinal está representando que palavra desses versos? Depois, na estrofe B, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Então, essas vírgulas, esses símbolos, estão representando que palavra desses versos? E a estrofe C, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Então, esses círculozinhos, que parecem com a letra O, representam o quê? Tá? Então, com base nisso, vocês vão marcar aqui, tá? Na letra C, marcar na verdade, não. Na verdade, escrever, tá? O que o símbolo da estrofe A representa, que palavra de lá da estrofe. Na estrofe B da mesma forma e na C da mesma forma. Questão 2. Além disso, há um recurso na escrita que foi empregado para representar visualmente o passarinho. Qual é ele? Então, gente, que letra está representando o voo do passarinho lá no poema? Tá? 3. Releia estes versos e observe os trechos em destaque. Antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe. Então, assim, antes de ler, né, as alternativas para vocês, eu gostaria de pedir que vocês parem para pensar, né? O mar se assanha, por exemplo, como o cabelo da gente, né? Essa palavra, né, assanhar, ela é muito própria do ser humano, tá? Então, o sentido real é, por exemplo, se eu assanhar meu cabelo, eu vou estar utilizando o quê? O sentido real dessa palavra, assanhar. Mas quando eu digo antes que o mar se assanhe, apesar dessa palavra se caracterizar como uma ação humana, né, está se referindo ao mar que não está tranquilo, às ondas que não estão na sua calmaria. Do mesmo jeito, quando o sol se esconde, né? E se esconder é uma ação de um ser humano ou de um ser vivo, né? Um cachorrinho pode se esconder para fugir de algum perigo. Nós podemos nos esconder, por exemplo, numa brincadeira, né? De esconde-esconde, tá? Mas aqui se refere a quê? Não é um sentido real de esconder, de esconderijo, mas no sentido de quando o sol se põe, ok? Então, diante dessa explicação, vocês vão marcar um X nas frases que melhor expressam as ideias destacadas. Então, essas ideias, elas dão características de ser vivo para o sol e o mar. Elas indicam que o sol e o mar não têm nada a ver com as pessoas. Elas sugerem que o sol e o mar são como seres humanos, ou elas indicam que o sol e o mar dependem da vontade das pessoas. Então, vocês podem marcar mais de uma alternativa como sendo verdadeira, tá? 4. Releia a estrofe. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Há nessa estrofe um termo que é comparado a um ser vivo. Qual é ele? Então, da mesma forma que a gente viu lá, né? Antes que o mar se assanhe, que o sol se esconda. O que é, né? Nessa parte do poema que está sendo tratada como um ser vivo, como um ser humano, né?
Quando a gente lê aqui, antes que a noite chegue enrolada no seu véu, isso de fato acontece, tá? Ou estamos usando o sentido figurado? E se refere a que essa ação humana, ela está se referindo a que palavra, tá? 5. Releia a última estrofe. Depois, complete a frase. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. O passarinho deve voltar ao ninho e dormir para fazer o quê? O que no decorrer de toda essa estrofe, a pessoa que está declamando esse poema está pedindo para o passarinho fazer? B. Nesses versos, ações que se repetem nas palavras, principalmente o S. Que efeito essa repetição traz para o poema? Isso demonstra algo que não expressa uma tranquilidade, que expressa raiva, que expressa desespero, que expressa tranquilidade, suavidade, tá? Vocês vão dizer o que esse S nas palavras, né? O que transmite? O que está tentando transmitir? 6. Foi dado o título Voo ao poema. Qual pode ter sido o motivo? Por quê? Né, gente? Será que tem a ver com o decorrer do que é falado no poema? 7. Descreva, com base na leitura do poema, como você imagina a chegada da noite. Então, diante do que está sendo falado, né, dessa chegada da noite, antes que a noite chegue, né? Como é que você imagina a chegada dessa noite? Que esse pássaro, ele é orientado, né? A pessoa fala, pede para que ele durma, né? Para que ele sonhe. 8. Leia em voz alta o verso que melhor expressa o que você descreveu. Então, se a 8 está pedindo apenas a leitura em voz alta, você faz isso e não precisa fazer o registro. Ok? Então, essa é a nossa atividade semanal de língua portuguesa. Espero que tenham gostado do poema. Até a próxima e bons estudos!